Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos, hoje, domingo de Páscoa, e eu vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram na obra Vinha de Luz, onde o médium Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, vem nos ensinar, vem nos acalentar, vem nos consolar. E a lição de hoje ela é de número 57. Não te afastes. Mas livra-nos do mal. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. É impossível recolher o ensinamento, fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde há flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraram-se de olhos baixos recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam-se, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luz. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bem. O mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Não te afastes. Eu vou iniciar até mesmo pela uma temática que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, né? Que são as considerações sobre as múltiplas existências, né? Sobre as múltiplas encarnações. Nós estamos no estágio, né, de espíritos de provações e expiações, em ocasião principalmente das plantações ou das semeaduras que por outrora nós fizemos, né? Nós praticamos, nós acionamos. Um bom dia, viu, Júlia? Nós acionamos, então, as escolhas que, de um certo modo, nós viemos pelo livre-arbítrio, ele faz, nós temos o efeito da causa.
E por que eu estou começando dessa maneira essa lição? Porque repara que ali bem no final, Emmanuel, ele sugere para nós, para que nós, ele sugere para que nós, de um certo modo, né, para que nós, de um certo modo, não, não peçamos para sair fora da luta. Nós podemos até pedir, como no próprio Pai Nosso, né, a oração nos orientada e ensinada pelo Mestre Jesus. Repara que ali no Pai Nosso, pede para nós pedimos para nos livrar do mal, mas não que necessariamente que o mal ele deixa de existir. Até porque também, devido em ocasião, né, em consequência dos livres arbítrios, o mal, mesmo que em menor escala, mas ele sempre vai estar ao nosso redor também. Mas que nós tenhamos a coerência e até mesmo nos proteger de que ele nos atinja. Então vamos entender aqui, nessa lição, o objetivo maior de Emmanuel, porque a lição, ela denomina-se não te afastes. Não te afastes. Me livra-nos, mas livra-nos do mal. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 13, que é essa passagem que mencionamos aqui, agora há pouco. Mas livra-nos do mal. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados, e isso é fato. Nós já sabemos muito bem que o planeta Terra, né, essa bênção que Deus nos concede para a nossa evolução, né, ele serve para nós, né, como uma grande escola. Como também serve para nós como um hospital, e serve para nós em tantas outras frentes, mas sempre com foco no progresso espiritual, né? Então, isso é fato. Mas aqui estamos tratando da escola. Se a escola, nós estamos num campo de aprendizado também, né? E estamos mesmo. Porque se nós formos indagarmos aqui as lutas diárias, os trabalhos que exercitamos, que executamos, que praticamos, e todos os aprendizados que nós passamos aí durante uma encarnação, né, é muito significativo. O arrependimento que, por vezes, nós temos que ter já é um ato nobre. Por quê? Se eu arrependo, é porque, de um certo modo, eu estou aprendendo. E sei que, de um certo modo, eu não posso voltar a fazer algo que seja nocivo. Então, é aprendizado. Impossível recolher o ensinamento fugindo da lição. Ninguém sabe sem aprender. Então, estamos falando realmente de aprendizado espiritual. Grande número de discípulos do Evangelho, que somos todos nós, né? A gente sabe que se concentra a grande parte dos ensinamentos do Evangelho quando se fala de discípulos, né? Quando se fala do apostolado, fala dos 12, né? Nomeados por Cristo naquele momento, naquela encarnação, para eles terem um papel fundamental. E dentre os papéis fundamentais que eles têm, é do testemunho para todos nós. O testemunho que de todos nós também nós fazemos parte dos discípulos. Nós também fazemos parte do apostolado. Não somos aprendizes do Mestre? Não somos cristãos? Não seguimos Cristo? Então, logo, nós fazemos parte desse apostolado. Vamos lá. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. E por vezes né? Nossa, aqui tá difícil, hein? O planeta Terra tá complicado. O mundão tá difícil. Nossa Senhora.
parece que está piorando. Então, essas palavras lançadas a todo momento, ou lança-se por mim, ou lança-se por outros. Mas a gente sempre escuta isso. Por quê? Porque o planeta Terra, sendo um planeta de provação, ele é um planeta que, e eu sempre reforço isso, eu acho que é muito importante, principalmente a doutrina espírita sendo a doutrina consoladora, nós compreendemos que a gente não vem aqui para sofrer. Nós não vemos aqui, abre aspas, para ter um castigo de Deus, fecha aspas. Até porque também não existe castigo de Deus. Não existe castigo de um pai bondoso, de um pai generoso, de um pai justo. Não existe. Não existe este termo, castigo de Deus. E, para falar a verdade, Deus nos dá inúmeras possibilidades para fazer diferente. Vamos reforçar que qualquer consequência de provações e expiações que passamos pela crosta terrestre, ela é oriunda, ela é ocasionada por principais escolhas feitas no trajeto da vivência espiritual. E quando a gente trata de vivência espiritual, não é só o espírito desencarnado, é o espírito passando nas suas escalas encarnatórias. Ali reside toda a causa. E aí os efeitos, por vezes, para nós, é muito, vamos dizer assim, dolorido, é muito algo que eu não quero, mas na verdade é uma consequência. É Deus que atribuiu isso? Olha, a engenharia divina, ela é muito perfeita. E o efeito, ele é feito pela causa. E a causa somos nós mesmos. Né? Então, Deus não nos pune. Deus não é punitivo. Deus não castiga. A única coisa que se faz durante um processo encarnado são as consequências de ações escolhidas. É muito importante a gente tratar disso. Porque, por vezes, através até mesmo de culturas religiosas, fica a questão da punição de Deus. Deus não pune. Na verdade, Deus nos contempla em, vamos dizer assim, novas oportunidades e belezas imensuráveis. Belezas imensuráveis. Então, vamos lá, ó. Afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então ao mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se estes não lhe fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha, e feridas venenosas onde há riso inocente. Repara que, por vezes, nosso campo de visão mesmo, e no nosso campo encarnatório aqui, nós começamos até mesmo ter algumas percepções e olhares que também não são muito salutares. Também não são muito salutares. Então, até nisso, a gente tem que ter a questão do vigiar. Da questão do vigiar. Vigiai as nossas ações e vigiai as nossas palavras. Vigiai os nossos julgamentos. Os nossos apontamentos de dedo. Que por vezes o irmão está conosco no mesmo trajeto e na mesma, vamos dizer assim, no mesmo caminho do progresso, e simplesmente, por mesquinharias, por egoísmo, orgulho, vaidades e tudo que há de vicissitude, né, ele nos atrapalha e nos atravanca dentro desse processo evolutivo. Sendo necessário, por vezes, retornar em uma outra existência para continuar. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E, condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se
de olhos baixos, recuando do esforço da santificação. Eu vou repetir essa parte, ó. E condenando a paisagem, ou seja, condenando a atual encarnação e a tudo que nos cerca, e a que foram conduzidos pelo Senhor, para serviço metódico no bem, e eu acho que isso é muito essencial entendermos. Nós não estamos aqui somente na Terra, nessa encarnação, para um momento de prova e expiação. Nós estamos, sim, para buscar a felicidade, nós estamos, sim, para servir o nosso próximo. Ou seja, nós estamos, sim, para uma caridade ilimitada. Para o amor ilimitado. Nós estamos nesse processo. Então, nós temos compromissos. Mas o quão da humanidade estamos comprometidos com Cristo? O quão estamos comprometidos em realizar, em fazer o bem? O quão estamos comprometidos a renunciar? O quão estamos comprometidos a perdoar? Então, essas são as indagações. Porque Jesus, ele nos mostrou todo o caminho. Ele nos ensinou. Ele testemunhou. E se nós temos todo esse material de estudo em mãos, o que nos falta para colocar mais em prática? A renúncia é o primeiro. Ah, o quão o orgulho pode nos entorpecer, pode nos cegar perante o caminho evolutivo. E continuando aqui, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo. Então é até interessante. Porque eu sou um servo que eu não quero trabalhar muito, mas ao mesmo tempo, eu quero ser desejoso da união com Cristo. Esquecendo-se de que o mestre não desampara a humanidade. Então, peraí. Se eu encosto o meu irmão, que está em caminho evolutivo, junto comigo, eu o considero, eu julgo, né? Eu vou para cima mesmo nas questões das palavras e tudo. Eu até mesmo humilho. Se eu estou nesse trajeto e a gente sabe que todos nós estamos nesse caminho, isso não quer dizer que a gente não tem que ter cautela. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter cuidados. Até porque isso também faz parte da lei de preservação. Porém, gratuitamente e fortuitamente, se nós simplesmente começarmos a julgar sem medida, se nós começarmos em vez de treinar, em vez de conquistar, né, esse sentimento que é o amor puro, nós começamos a odiar. Em vez de eu estender uma mão, eu aponto um dedo. Então, nós precisamos desse processo. Jesus nos orientou isso. Jesus nos orientou. Jesus, a todo momento, eram os perseguidos. Por que vai atirar uma pedra? Ah, porque é uma pecadora. Ah, tá. Então, quem não tiver pecado, atire. Então, é essa a questão. Nós não estamos no mesmo campo evolutivo? E olha, mesmo que seja difícil, mas procurar perdoar. Esse é acho que é o principal. É o perdoar. É o doar de si mesmo, né? Isso é essencial dentro da nossa romagem, dentro da nossa estrada, nesse momento agora, nessa encarnação que nós estamos. O mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical. Peraí, pessoal, só um pouquinho.
Agora há pouco a Júlia tinha colocado, Deus não nos dá pedra ao filho que pede pão, e é isso, né, Júlia? É isso mesmo. Se nós imaginamos a maternidade e a paternidade aqui na Terra, e principalmente a maternidade, né, como algo lindo, seria o amor mais puro, né, que poderíamos encontrar aqui. Claro que cada um e cada qual com os seus compromissos e com a sua evolução, porque realmente nós vemos até notícias tristes a respeito até mesmo de pais e mães, mas a grande demanda é o genitor que cuida, que, que trata, que ensina, que passa valores. Agora imagina Deus. Imaginem Deus, nosso Criador, um engenheiro, né? Não, não tem nem o que se falar, né? Sempre está conosco. A pergunta é: estamos com Ele, né? Estamos com Cristo? Porque nós temos um compromisso. E esse é o objetivo dessas relações humanas de espírito em evolução, que elas fiquem cada vez mais sintonizadas, que elas fiquem cada vez mais alinhadas. Então, estimam sobretudo a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo, nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Então, a gente pode até pedir o afastamento do mal, o livramento do mal, e isso faz parte. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que me exima da luta, me dê o céu, porque não vai ocorrer. Porque cada um de nós que está aqui, cada um de nós que está aí, que está assistindo aí esse estudo no YouTube, cada um de nós temos as nossas lutas diárias. E fica muito complicado, mas ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar a empatia, mas fica muito complicado, porque na questão de tipo, eu vou me colocar naquela pessoa para sentir o que ela está sentindo. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque cada condição espiritual se encontra no patamar. Mas a empatia, ela se trabalha nesse ponto no seguinte sentido. Então, para que precisa ter empatia? Não é eu me colocar no lugar do outro. A empatia, ela não significa somente eu me colocar no lugar do outro, mas eu entender que o outro está sofrendo e que no seu sofrimento eu posso colaborar, eu posso ajudar, eu posso estender a mão na medida das minhas forças. É isso. Porque, por vezes, as pessoas falam, eu sei o que você está sentindo. Olha, cada um sabe o que sente. É muito difícil dimensionar o que sente o outro. Mas, olha, eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou aqui para poder auxiliar. É isso. É esse processo. Então, aqui, quando Jesus ele pede, né, na oração do Pai Nosso, para que nós possamos, né, para que eu peça para livrar do mal, eu até posso, em meio de proteção e tudo, mas eu não posso pedir para que ele me tire e me eleve nas zonas mais superiores possível. Porque eu tenho que passar por isso até por causa de mim mesmo. Até por causa do que eu ocasionei. E compreender. E compreender isso. Sigamos. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade oficialista, e sim fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação, do mal em bem, da treva em luz,
e da dor em bênção. Então, vocês concordam que a nossa jornada encarnada, ela significa transformação? Ela significa reforma? E essa reforma que tantas vezes a gente menciona, a reforma íntima, não é porque eu vou estar dentro de uma zona de maldade que eu não faça florescer o bem. Não é porque eu estou, e aí é interessante, que eu estou em dor, que eu, dentro dos meus processos de reeducação espiritual, eu não faça isso se tornar um bálsamo. Não é porque eu estou próximo às trevas que eu não possa transformar isso em luz. Temos o exemplo de vários missionários, e dentre eles Chico Xavier, que bem o sabemos, até por obras cinematográficas e por testemunhos de todos que colaboraram, e até mesmo. E aí, vamos lá, vamos falar a respeito um pouco do filme Chico Xavier, vou falar em 2 momentos ali, para quem não assistiu, possa assistir, procurar não dar um spoiler, né, mas já dando um spoilerzinho, porque isso, na verdade, o que o filme retrata é o que realmente se vivenciou Chico Xavier durante a sua encarnação aqui na Terra, mas em 2 momentos do filme, que é retratado, inclusive, com base nas entrevistas que Chico Xavier fez lá alguns anos atrás, num programa chamado Pinga Fogo, né? Em que ele retrata primeiro ele dentro do avião e numa turbulência muito forte. Chico Xavier, na grandeza que ele tinha, se desespera, com medo de desencarnar, e Emmanuel, né? Este mesmo Emmanuel que nós estamos estudando aqui, que era o mentor dele, chegou, Chico, você está arrumando, né? Ah, o avião vai cair, nós todo mundo vai morrer e tal, tal, tal. Aí o Emmanuel falou, não, se comporta, né? Porque você está deixando as pessoas desesperadas aqui, né? Ah, mas a gente vai morrer. Eu falei, tá bom, mas morre com educação. Olha só que ensinamento que Emmanuel, né? Claro, direcionando para Chico, mas passando para todos nós. O trajeto não está fácil, mas reeduquemos no caminho. Vamos ter fé e esperança. Vamos ter fé e esperança, porque os momentos difíceis que nós passamos, eles são passageiros. Eles são momentâneos. Nós não fomos criados para sofrer. Nós somos criados para evoluir. Então vai passar. E um segundo momento do próprio filme, do Chico Xavier, onde ele está numa casa, uma casa, né, de atendimentos, vamos dizer assim, vou citar aqui para processo de ensinamento e aprendizado, numa casa de prostituição, aonde Chico foi levado até lá, e quando menos se perceba, Chico Xavier colocou-se todos ali em oração. Ou seja, não importa o ambiente que você está, importa o tanto de contribuição e luz que vocês podem levar, né? Isso é essencial. A paz que eu carrego comigo, se é que é paz, se não for, que busquemos, para que nós também pacifiquemos os locais onde nós estivermos. Esse é o objetivo, e esse é o processo. E aqui Emmanuel vem tratando disso, né? Essa questão da transformação. Porque olha só, transformar o mal em bem, de treva em luz e da dor em bênção.
O mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. Ó, fato. O divino servidor não se afastou dos homens. Este é que o expulsaram pela crucificação dolorosa, tratando da encarnação do Cristo aqui na terra. Não foi Jesus que se ausentou. Até porque, dentro do campo evolutivo de Jesus, de um Espírito Celeste, ele não precisaria ser crucificado. Ele não precisaria ser torturado. Ele não mereceria tão pouco ter sido julgado. Ele não mereceria, olha só, hein? Isso eu acho que é o mais importante. E aí a gente volta vários passos atrás. Ele no campo de ensinamento, mas ele já era um perseguido desde o ventre de Maria. Ele não precisaria ser perseguido. Ou seja, a qualquer momento que ele fizesse assim, ele já não estaria mais no planeta Terra. Ele não precisaria passar por que ele passou. Porém, em testemunho para nós, o que ele fez? Continuou a sua jornada. Continuou a sua jornada. Então aqui ele até se refere que não foi Jesus que abandonou. Inclusive, no momento da crucificação, no momento do Calvário, tantos daqueles discípulos que falavam que estariam com ele, não estavam. Então isso é importante. Por isso que isso remete a nós. Se remete a nós como discípulos. O quanto estamos dispostos a estar com Cristo. A não virar as costas. A seguir o caminho da luta. Porque Jesus falou isso para nós. Venha comigo e pegue a sua cruz. Ou seja, não fuja. Porque você vai vir comigo e você vai continuar com a cruz. Até não precisar dela mais. Até evoluir o bastante para isso. Até reformar intimamente. Mas venha. Venha com as suas dificuldades. Venha com as suas dores. Venha com os seus vícios. Mas venha. E nos orientou o caminho da porta estreita. Na verdade, Jesus nos orientou a tudo que é necessário. E por vezes, a humanidade quer lembrá-lo somente de um jeito. Jesus é vida. Jesus é vida. Nosso mestre e o nosso consolador. A semente da fé e a esperança. Do amor e a razão. A nossa base sólida na casa a ser edificada. É Jesus. Nosso irmão e mestre. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua. Não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente o espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Mecanismo fisiológico. Nascemos, vivemos, desencarnamos. Enquanto nós estivermos no último suspiro da vida fisiológica, e nós estivermos no nosso campo de trabalho e luta, aproveitemos a cada instante e não peçamos a fuga. Eu posso até pedir para me livrar-me do mal e do sofrimento, mas não me pede para me tirar desse campo. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a ser espíritos melhores, a ser pessoas melhores. E com essas feridas, com essas dores mundanas, com as decepções que temos, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Se deseja, pois, servir como o Senhor Jesus,
pede a ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Esta lição, não te afaste, uma lição muito rica e que muito nos orienta, muito nos norteia, muito nos afaga e muito nos acolhe também. Porque por vezes nós achamos que nos encontramos desesperançosos, nos encontramos sem a fé. E isso nos dá um combustível para isso. Porque nós pedimos a fé para nos livrar do mal, mas que não nos tire do campo de luta. Que não nos ausente disso. Isso é um aprendizado. Isso é uma escola. Isso é necessário para o nosso crescimento, que por vezes não ocorre por nossa própria escolha do livre-arbítrio. E é necessário esses mecanismos para que nós possamos despertar. Eu acho que, principalmente nessa lição, o termo despertar é o mais adequado. Despertar para as realidades, despertarmos para as vivências, despertarmos para o desembrochar, né? Ou o nascer de uma nova flor, em que essa flor carregue bastante amor, bastante paz, bastante luz, que traga a fé viva para nós seguirmos em frente. A próxima lição do livro Vinha de Luz, ela será, que será daqui 2 semanas, né? Ela será a de número 58, Crises. Crises. E no próximo domingo, nós realizaremos o estudo do Livro dos Espíritos. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. Hoje eu mesmo vou fazer a prece de encerramento. E antes de concentrar para a prece, vamos elevar novamente nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo sempre pelas possibilidades e pelas bênçãos que nós recebemos. Nós vamos pedir, e utilizando-se dos fluidos e da energia que nós temos, direcionar aos irmãos e irmãs aqui encarnados que passam pelos momentos de sofrimentos, de dores, independente da dor, das provas e expiações, que passam pelas doenças e enfermidades, que passam pelos vícios em gerais, que estão nos hospitais, estão nas casas de acolhimento e repouso, seja levado àqueles que estão em clínicas, seja levado àqueles que estão em condição de rua, enfim, seja levado àqueles que estão em sofrimento internos dentro dos lares, seja levado a todos de uma maneira em geral, que passa por esse campo de provações, que eles possam receber esse fluido, que possam auxiliar no seu trajeto, no seu caminho de luta, no seu caminho de aprendizado, na sua evolução espiritual. Seja levado também aos nossos amigos, aos nossos irmãos e irmãs que desencarnaram, mas que ainda não têm essa noção, que acham que ainda estão encarnados. Que eles possam despertar, que eles possam escutar toda a espiritualidade que estão ali para lhes estender a mão. Seja levado aos amigos espirituais também, irmãos e irmãs,
que estão passando por sofrimento ainda no plano espiritual, que estão nas zonas inferiores, que estão perdidos, que também possam ter a humildade do socorro fraterno da espiritualidade. Seja levado àqueles que já foram acolhidos, que estão nos hospitais espirituais, estão em recuperação para tão logo estar auxiliando também a espiritualidade. Seja um agradecimento por tudo, um agradecimento pelas possibilidades que o Senhor nos concede, um agradecimento por esse momento agora de estudo, um agradecimento por esse domingo de Páscoa, pela simbolização do que é o ato mais simples e singelo da vida, que é o retorno do Espírito após o desencarne, como Jesus o fez de frente aos seus apóstolos. Que possamos dar significação maior para essa Páscoa e contemplar principalmente a continuidade do Espírito que Jesus nos mostrou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Obrigado, gente. Que tenhamos um domingo, uma semana de muita paz e luz. Pois bem, sabemos que bênçãos não nos faltam e que sigamos o nosso trajeto para a evolução necessária, doando amor, perdoando, renunciando e seguindo. Deus quiser, domingo que vem, no próximo estudo, estamos aqui novamente. Que assim seja. Obrigada. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada. Deus. Também.